Bom, hoje então nós vamos estar começando aqui, conversando com a Paula. Nós vamos falar dos desafios de pais com filhos TEA, né? Desde a fase da infância até a fase da adulta, né? Guilherme está aqui para compartilhar junto com a gente também. E, a princípio, eu quero falar da importância da família, como esse elo é o elo da criança, aonde ela recebe tanto o amor como a compreensão, e os desafios, né, que nós pais enfrentamos e todo esse impacto que muitas vezes ocorre na nossa vida, né, que muitas vezes os pais entram num luto grande e do luto à luta é um tempo, um desafio bastante grande e que muitas vezes se agrava até pela falta da possibilidade da gente ter um diagnóstico rápido. E então sempre um desafio grande. Então existe esse lado dos médicos, né, poderem contribuir para que a gente possa começar o quanto antes um tratamento com os filhos. Então nós vamos estar contando um pouquinho disso daí, né, Paula? É isso aí, Hoje Beatriz. é isso É, mesmo. E, então então, se apresenta, Paula. eu Aí, acho ó. muito importante a gente falar das nossas experiências sempre, né? Porque ajuda outras famílias que têm o diagnóstico recente e também a informação, né, Beatriz? A informação ajuda muito, né? E a gente tem muita coisa aí para contar, né? Porque os nossos filhos, o meu já está na adolescência, o seu já é adulto, né? Então, eu sou a Paula, né? Tenho o Arthur. E o Arthur está com 14 anos, é um rapaz já, né, com autismo grave. E eu lembro que quando eu conheci a Beatriz, foi a primeira vez que eu vi um autista adulto, né? A Beatriz, ela me contatou porque ficou sabendo que eu estava procurando tratamento, né? Viu uma reportagem sobre o Arthur. E aí ela foi lá em casa. E quando ela chegou lá, assim que eu vi o Guilherme, né, adulto, foi um choque de realidade, né? Porque aí a gente viu que o nosso Arthur também poderia ficar adulto e sem o futuro que a gente esperava para ele, né? Porque os médicos falavam assim, se ele não falar com 3 anos, ele tem que falar até 3 anos. Você tem que correr, fazer isso, aquilo, para ele falar com 3 anos. Com 3 anos a fala não veio. Depois tem que falar com 5, com 7, né? Então a gente ficava naquela expectativa sempre de, de uma melhora, né? Como se fosse assim, um milagre fosse acontecer. E quando a gente viu o Guilherme, a gente viu que realmente precisava correr atrás, como você já estava correndo atrás há muito tempo, né? E eu acho importante lembrar disso, porque foi um dia que o Davi falou para mim, ele chorou, né? Ele falou, eu nunca tinha visto autista adulto. Mas por quê? Porque a gente não via mesmo, né, Beatriz? O Guilherme foi um Sem dos dúvida. poucos que foi inserido na sociedade, né? Antes eles ficavam escondidos nas casas, né? Então é muito importante o trabalho que você fez também com ele, de colocar ele em todos os lugares, né? E participar de tudo, né? Com certeza, tudo vai fazendo parte. Paula, vamos dar uma marquinha aqui, ó. As causas do autismo, né? Não tem um marcador genético, igual a gente fala do X frágil ou da síndrome de Down. Então, existe uma predisposição genética, né? E, e essa predisposição tem fatores também ambientais, né, que se fala, como estresse, a parte do impacto que impacta no feto, né, como infecções, exposições a substâncias tóxicas, né, complicações na gravidez, vários outros fatores. A gente vai dar só uma introduçãozinha assim, só para as pessoas que não têm muito conhecimento, né, para saber. E, de uma certa forma, acredita-se já que existe 2% da população, né, que pode ter o espectro, desde de uma ser bem levezinho, ser imperceptível, aqueles graves que têm um impacto muito grande, não só para a família, como para a sociedade, né? Porque um dia vai ter que ter algum espaço para eles também conviverem, né? E viverem na fase adulta, quando os pais não estiverem mais aí.
E É fala verdade. você agora um pouquinho Então, dos sintomas, né? eu costumo dizer assim, ó, que o autismo, para ficar mais fácil a gente entender, o autismo é lacuna no desenvolvimento, né? Por exemplo, o bebê de 0 a 3 meses, quando ele está mamando, ele tem que olhar para a mãe, então ele já tem que ter o contato visual, né? É uma das características, até no cartãozinho de vacina, fala de 0 a 3 meses, o que a criança tem que estar fazendo, de 6 meses a 9 meses, né? É uma sequência o desenvolvimento. Então, aí, quando a criança ela não tem, por exemplo, ela já não olha para a mãe, é uma lacuna no desenvolvimento. O autismo, a partir de 6 lacunas, a pessoa já está considerada dentro do espectro. Então, o diagnóstico precoce, quanto mais cedo ele for feito, mais rápido a intervenção. Por exemplo, esse bebê que não olha, já pode entrar com musicoterapia, a mãe chamando a atenção para ela, né? Então, é importante a informação. Porque na nossa época do diagnóstico, o seu foi muito mais difícil do que o do Arthur. O do Arthur foi feito com 3 anos, que já foi tardio, né? Embora eu já descobrisse mais cedo e fosse indo atrás, mas os médicos não aceitavam que era que tinha autismo, porque os médicos também estavam desinformados, né? A maioria. Porque a gente leva o bebê no pediatra, né? A gente não leva ele Sem dúvida, vai no acompanhando, né? isso. E hoje em dia a gente está mais contente, né? Porque tem um protocolo que todo pediatra tem que fazer perguntas para os pais, né? Para preencher, para ver se a criança está desenvolvendo naturalmente, né? Então, o autismo é isso, é lacuna no desenvolvimento. Então, tem um questionário simples, né? Que a gente preenche, o Os webchat, marcos, né? isso, dos marcos do desenvolvimento. Se a criança não está desenvolvendo, então tem que ir atrás. Por exemplo, com 1 aninho, não falou uma palavra, não existe esse negócio, é o tempo da criança. Com 1 ano, ela tem que estar falando uma palavra. Com 2 anos, ela já tem que estar falando mamãe, água, 2 palavras, né? Então, tem que ir assim. E o Arthur, como é o autismo regressivo, né? A gente demorou um pouquinho para descobrir. Até essa parte aí que você falou do luto, é uma coisa assim complicada, né? Porque o Arthur ele nasceu e desenvolveu normalmente até 1 ano e 8 meses, né? Então, quando ele começou a regredir, a perder as habilidades que ele tinha conquistado, por exemplo, ele falava, mamãe, pica-pau vou, né? Ele já falava uma frase grande, né? Dava tchau, ele tinha pouquíssimos sinais de autismo. Então, quando ele foi regredindo e perdendo tudo isso, e chegou no autismo grave, nesse período, se tivesse entrado para a intervenção correta, provavelmente ele teria tido um desenvolvimento melhor. Ele não ia sair do espectro do autismo, mas ele ia ter um desenvolvimento bem melhor. Então, por isso que a importância da gente falar sobre o autismo e sobre o diagnóstico precoce, né? Muito importante os pais estarem atentos às linhas do desenvolvimento. Não que a criança vai ser autista, mas ela está faltando um pedaço do desenvolvimento, está com alguma lacuna, já tem que procurar um tratamento. Eu acho legal a gente falar, Beatriz, porque se eu descobrisse um autismo hoje em dia, eu teria feito muita coisa diferente. Tanto na inclusão, Imagina eu, ô Paula. tanto Ô na Paula, mas por isso inclusão. mesmo, ó, eu acho que é super importante. Nós vamos estar falando assim, eu vou estar fazendo um breve do que foi o diagnóstico do meu filho, e de uma certa forma, eu acho que é importante a gente falar o que hoje é e o que a gente pretende, inclusive para a nossa cidade, né? Que nós vivemos aqui, a gente precisa de qualificar o que nós já temos na nossa cidade, o que a gente precisa de conquistar ainda para fazer valer e um tratamento adequado e digno também. Então, vamos falar sobre isso mesmo, porque a nossa cidade nós já lutamos, viu, Paula? A gente foi uma dupla, era um trio fera. Quando a gente foi conhecer algumas associações, a gente falou, a gente não dá conta de ter os nossos filhos e lidar com eles e ter mais uma coisa para poder ter como empenho, né? Você lembra que a gente foi viajando, como Eu conhecer lembro vários. que quando eu te conheci e a gente precisava descobrir tratamento, aí fiquei sabendo de um congresso que tinha em São Paulo, que ia falar sobre autismo,
E aí a Nossa, gente alugamos uma van, e ligamos para um monte de médico, um monte de gente para ir com a gente, né? Nós conseguimos um médico aqui em Franca, a Raquel, né, Moretti, que foi com a gente, justo. e o pessoal da Paz de Batatais. Lembra que a gente passou em Lembro. Batatais, lotou a van e nós fomos para São Paulo. Então foi nosso primeiro contato para saber realmente o que era autismo. Ali que a gente ouviu falar Do sobre Lázaro. integração sensorial, sobre dieta, Isso. foi lá, sobre Isso dieta, mesmo. sobre um monte de coisa que a gente não sabia, era um universo novo, né? E Sem aí, dúvida. bem novo. E depois a gente conheceu a Luciana, nós fomos atrás de um monte de cidade para ver quais eram os tratamentos, né? Então, hoje em dia, a gente tem bagagem para falar assim, olha, você descobriu o autismo agora, faz isso, isso e isso, que é o que tem evidência comprovada, né? Porque o meu Sem foi dúvida. cobaia, assim, de um monte de coisa, né? Cobaia, mas cobaia mesmo, de vários Mas nós tipos vamos de estar tratamento. falando um pouquinho, ó. Vamos aí, então, ó, do diagnóstico. Começa aí do diagnóstico, então. Você falou assim que vocês procuraram quantos médicos, como que foi essa peregrinação aí de médicos? Foi muito grande? Hoje, como que você está? Então, ô Beatriz, de médico, eu agradeço muito a doutora Márcia Biani, que é pediatra, né? E porque ela falou, Paula, olha, tem alguma coisa, precisa procurar um neurologista, né? Quando eu fui falando, relatando para ela, olha, o Arthur tá parando de falar e tal. E o neurologista daqui simplesmente falou para mim, não, ele não tem nada. Aí comecei a procurar na internet, achei alguma coisa sobre autismo, voltei lá e falei para ela, doutora, o Arthur será que não pode ter autismo? Ela falou, você é louca? Esse menino não tem nada. Sabe o que o Arthur tem? Porque ela se irritou, sabe? Ela falou assim, o Arthur tem, é uma mãe ansiosa atrás dele, só isso. Aí nós saímos lá do consultório, eu falei pro Davi, hoje eu paro de trabalhar no escritório e vou atrás, porque se esse menino tá parando de falar, uma hora ele vai parar de andar, porque eu não sabia o que que era, né? Sem E dúvida. aí a gente foi para conseguir uma consulta em Ribeirão, no Hospital das Clínicas, e na primeira consulta a médica já falou aquilo que a gente não queria ouvir, né? Olha, é melhor vocês considerar o autismo. Então, daí a gente começou a procurar tratamento. Então, naquela época, já, o Arthur está com 14, né, 13, 12 anos atrás, já foi difícil. Hoje em dia, é complicado também, mas tem muito mais informação, né? E os pais hoje têm o privilégio aqui em Franca de ter a APAAF, né, que é a Associação de Autistas, que dá cursos online, que dá capacitação para os pais. Então, assim, para descobrir realmente como tratar, como cuidar, porque a família sofre muito, né, Beatriz, quando Sem recebe o dúvida. diagnóstico. Eu lembro uma vez que eu estava mexendo nos DVD, né, na época do DVD, estava mexendo nos DVD e eu coloquei um DVD que o Arthur estava brincando e falando. E eu comecei a chorar muito, né? Porque ele já não falava mais, ele já não me conhecia, ele não olhava para mim. Aí o Davi falou assim para mim, Paula, nossa realidade é outra. A gente nunca mais vai ver esse DVD. Daqui para frente nós vamos cuidar do nosso filho da maneira que ele é. Então aquilo ali me fez pensar, não, agora a partir de hoje é diferente, né? E parei de pensar tudo que ele tinha perdido e comecei a procurar o que ele podia ganhar. Eu acho que é o mais importante hoje a gente ver isso, né? O que os nossos filhos podem ganhar? Eles sempre podem ganhar alguma coisa, né? E na Sem nossa dúvida. cidade também, né? Então, assim, do diagnóstico, Beatriz, é uma nem sei a palavra, eu não sei a Peregrinação palavra. mesmo, né? Então, assim, é complicado, né? Porque você Sem tem que dúvida, passar mas você por vê que várias. você até conseguiu bem, bem cedo, né, Paula? E embora os tratamentos na época sua também, para hoje, teve uma evolução, um ganho grande. Eu, no meu caso, quando o Guilherme estava com 8 meses, quem chamou a atenção foi a minha irmã, que já tinha os 2 filhos dela, e ela sabia que com 8, 9 meses a criança já estava fazendo tchau, batendo palma, fazendo o número 1, porque já estava próxima à idade de 1 ano. E o Guilherme não apresentava isso. O berço dele parecia que tinha espinho, a hora que punha para deitar, chorava. E, no entanto, ele só chorou quando era pequenininho. Nunca mais eu vi o Guilherme chorando na vida. Então, não existe isso.
e foi onde a gente procurou uma neurologista de Ribeirão Preto, a doutora Valeriana, e ela falou, olha, ele tem um atraso neuropsicomotor, e vocês começam a fisioterapia por causa da posição dos pés, que era 15 para as 3, então foi onde a gente começou uma busca depois, porque na verdade não vinha a fala, e fez a parte de terapias convencionais, a TO, fez fonoaudiologia, e foi fazendo tudo que podia. Realmente, como era no primeiro neto, a busca de um diagnóstico preciso e de tratamentos foi bem intensa. E naquela época a gente procurou até fora do Brasil, mas era o que algumas pessoas que eram mais esclarecidas falavam, olha, só se você mudar para os Estados Unidos e ficar lá, porque na verdade a nossa realidade é outra. Então, realmente, aquilo que nós temos no Brasil hoje, e você vê que em 1943 foi a primeira vez que a gente teve uma descrição já do autismo, né? O Léo Kanner que falou a respeito, descreveu o que era o autismo, né? A parte da comunicação, a interação social, os movimentos, né? A pouca habilidade, né? Muitos deles, né? Andar na ponta, e todas as características que alguns têm, que nem todos vão ter, né? Mas, enfim. Oi? Aqui tem uma pessoa perguntando qual que é o grau de autismo deles, né? O grau de autismo deles é o autismo grave, dos dois, do Arthur e do Guilherme, né? Existe o autismo grave, o autismo moderado e o autismo mais leve. Os que vai na Fátima Bernardes, geralmente é o autismo mais leve. Os nossos só se for no balanço geral, para a gente já atrás de procurando médico, procurando remédio, né? Então, os nossos estão nesse nível. O Arthur ainda não fala, né? A gente está tentando usar a comunicação alternativa com ele, o Guilherme também, mas já melhorou muito de 2015, né, Beatriz, ou 2016, que a gente entrou em contato com o ABA, né, que é o tratamento especializado, que... 2014, eu estava vendo. 2014. Então, eles já melhoraram bastante a partir disso. Então, o que a gente pode, assim, finalizar nessa parte do diagnóstico, né? Que é muito importante o diagnóstico precoce, as famílias têm que estar atentas na linha do desenvolvimento, tio que está assistindo aqui, ou primo, vê que não está rendendo o desenvolvimento da criança, está faltando alguma coisa, tem que procurar, porque quanto mais cedo a intervenção, do autismo grave ele pode passar para o moderado, e do moderado ele pode passar para o leve, se a intervenção for correta, né? Não que a gente não tenha ido atrás e feito tipo de intervenção, mas hoje em dia já tem um protocolo específico do que é comprovado cientificamente. Então, os pais já podem, já tem o diagnóstico, já viu falha no desenvolvimento e já ir atrás do lugar certo, né? E das terapias corretas. Essa rede de apoio que você está falando, né, Paula? Aqui em Franca, a PAF, ela já é considerada como utilidade pública de 2019, dia 25/2. Hoje já existe a lei da inclusão como símbolo do autismo até para a parte daqui da nossa cidade, forma garantir um atendimento prioritário na parte de as placas, né, que tem nos supermercados, em bancos, existe essa lei, né, aqui em Franca, e existe a lei da Berenice Piana, né, que é uma lei que até eu escrevi aqui para não esquecer dela. Como que ela funciona, né? Ela garante, é uma política nacional de proteção do direito, né, da criança portadora de TEA, e aonde tem o direito ao diagnóstico precoce, ao tratamento, às terapias e medicamentos, e acesso à educação e à proteção social. E essa lei, é o que ela falou, ela existe, mas para ser... e está dentro da pessoa com deficiência também, ela está garantida também nessa lei da deficiência também. Mas para fazer valer, realmente,
é bastante difícil, né, Paula? Porque, na verdade, olha o diagnóstico, a gente, para ter um diagnóstico, como é difícil, a parte das escolas, onde existe a necessidade de um acompanhante terapêutico, e esse acompanhante tem que ter orientação, porque você mesmo vem fazendo um trabalho super grande com as escolas, depois a gente vai estar falando a respeito numa outra ocasião. E Enfim. Beatriz, essa lei foi muito importante para nós, né? Foi um marco, né? Porque essa lei, ela determinou várias coisas, né? Por exemplo, tem agora a lei do filho do Marcos Mion, né? Que tem a carteirinha, e isso de dar preferência parece uma coisa simples, mas é uma coisa importante, né? Eu vou contar uma vez que eu fui com o Arthur no cartório, ali na Líbero Badaró, e quando eu cheguei lá no cartório, estava lotado. Aí eu pedi para o rapaz, o Arthur estava quietinho, ele não estava, como diz pessoas, né, ele não parece autista quando ele está quieto. Aí eu cheguei para o moço e falei, eu queria uma senha preferencial. Aí ele falou assim, por quê? Você está grávida? Aí eu falei, não. Aí ele falou, é só para quem precisa, a senha preferencial. Aí eu falei, tá ok. Aí entrei e fiquei na porta do cartório, assim, só vigiando para o Arthur não ir para a rua. Mas eu pensei, agora você pode ser autista do jeito que você quiser. E não deu um minuto, não deu um minuto, o Arthur já foi lá, já bateu na mesa e já começou a correr para lá e já pegou cadeira e ele agitou, porque tinha muita gente gritando, porque realmente eu precisava da senha preferencial. Porque ele ia desorganizar e eu sabia disso. E o rapaz ficou desesperado. Ele foi lá, pediu para alguém me atender. E aí ele chegou perto de mim, você desculpa, você devia ter me avisado que o menino tinha problema. Eu falei, não, o problema é que você não me atendeu direito. O problema foi isso, ele não tem problema. Aliás, ele não tem, né? Uma vez a gente estava lá em Brasília, e numa torre que tem lá, visitando com meu irmão, e aí o Arthur, a moça deu a pipoca e as pipocas começaram a cair no chão. E ele começou a comer a pipoca do chão e eu tirando ele das pipocas. Aí a moça olhou para nós, para o Davi e falou assim, ele tem problema? O Davi falou, não, ele não tem problema. Ele é feliz. O problema tem eu, tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar conta de água, de energia. Então, os nossos filhos, Beatriz, embora eles tenham um transtorno grave, eles são crianças felizes, né? E a gente preserva isso neles. Só que a gente precisa, a família precisa ter uma proteção, né? Precisa de uma rede de apoio. E como a gente estava falando, né? Essas leis vieram para ajudar essas questões, né? Parecem leis pequenas, como por exemplo, a PAF conseguiu aqui em Franca a lei para diminuir o barulho em época de soltar fogos, né? Então, assim, foi muito importante. Para algumas famílias, quando chega ano novo, a gente vai lá para a rodovia, para a criança não desorganizar, né? Não ter comportamentos, não ter crises, né? Porque só a gente sabe o que é uma crise, né? Uma crise que, às vezes, de três ou quatro pessoas para segurar uma criança, e às vezes a gente não dá conta. Então, teve crise, assim, do Arthur, que estava eu, a Fernanda, a Josi, a Bianca, várias pessoas ali tentando segurar ele, para ele não se machucar, né? Tentando conter ele não se machucar. E era muito difícil. Teve crise que eu tive que jogar um copo de água nele, ou um balde de água, para ver se ele acalmava. Então, só a gente sabe o que é quando alguma coisa desorganiza a criança, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, faz 2 anos que o Arthur não dá mais dessas crises, né? Porque ele entrou com uma medicação que deu certo para ele, que medicação é outro problema, né? Pra gente. Porque não existe remédio para autismo, né? Existe remédio para sintomas do autismo, né? Então, o Arthur tomou várias medicações, o Guilherme eu sei também, e para o Arthur deu certo o canabidiol, né? E faz 2 anos a gente teve que lutar também, ir atrás, entrar com processo para ganhar um remédio, porque ele é feito da maconha, mas deu certo, ele nunca mais teve crise. Então, para a gente foi assim, um divisor de águas. Já para o Guilherme, não resolveu o canabidiol. Então, assim, o que serve para um não serve para o outro, né, Beatriz? Sem dúvida. E vamos falar, nós estamos comentando, já falamos um pouquinho, mas dessa vida social, Paula.
como lidar com os preconceitos, igual você comentou, lá do cartório, né? Mas muitas vezes o preconceito não está só nos ambientes externos, pode, às vezes, estar dentro da própria casa também, né, Paula? Porque existem essas dificuldades, porque a gente lida com a dificuldade constantemente, e a gente fica meio que tampando o sol com a peneira, muitas vezes, né? Pelas dificuldades que a gente tem, realmente. Mas uma das coisas, assim, que eu, no decorrer todo da vida do Guilherme, que aconteceu, eu sempre expus. Se eu fosse no supermercado, eu estava junto, eu vou na igreja, eu vou estar junto, casamentos, os lugares onde que o meu filho, que eu posso ir, meu filho também pode ir, né? Então, e nem sempre isso acaba acontecendo. Eu acho que é um dos fatores até que ele conseguiu se socializar de uma forma melhor, né? Porque tem muitos pais que escondem, aí a hora que apresenta qualquer tipo de coisa, o ambiente fica hostil, não está acostumado com barulho, com a quantidade de estímulos, né? Essa parte sensorial, ela desarranja, né? Conta das tuas experiências disso daí, Paula. Beatriz, esses dias eu escutei o Mário Cortella falando que a gente não tem ódio, mas a gente tem memória, né? E realmente o preconceito é uma coisa que dói muito na gente, né? Então, talvez uma grande parte do preconceito é falta de informação de muita gente, né? Do que se trata, por que aquela criança reage assim. Mas, por exemplo, a gente, depois do diagnóstico do Arthur, e conforme ele foi crescendo, os convites para churrasco, convite para festas, eles foram diminuindo drasticamente, né? É muito sutil, mas a gente percebe isso. A gente não é mais convidado. Ou às vezes vinha convite de casamento com 3 convitinhos. Aí, uns 2 anos atrás, chegou um convite com 4 e eu fiquei super feliz. Falei, ai, que bom, lembrou do Arthur e tal, né? E aí eu estava lá pensando no casamento, veio uma mensagem no WhatsApp da noiva, né? E ela falou assim para mim, Paula, você não vai levar o Arthur no meu casamento, né? Tem como você me devolver o convitinho dele que eu preciso dar para outra pessoa? E aquilo assim doeu tão profundamente que aí a Fernanda chegou em casa, bem na hora ela estava chegando da faculdade e eu estava chorando muito. Aí ela falou assim, mãe, me dá aqui os convites. Ela foi lá, chegou na casa da pessoa e falou assim, eu venho devolver o convite, aqui os 4 convites. A pessoa falou assim, não, mas é um só. Ela falou assim, não, onde não cabe ele, não cabe a gente. Então, Beatriz, são coisas que machucam muito, né? Depois, passa, né? Assim, você vai sabendo encarar a situação, ver que aquele tipo de pessoa que fez aquilo talvez não estava pensando direito, não tem informação suficiente, né? Mas é triste isso, né? É triste a gente passar e ver que outras mães também passam a mesma coisa, né? Então, Sem essa dúvida. parte. E as famílias sofrem também, Beatriz, não é só na parte do preconceito, né? Mas as famílias se desfazem, né? A maioria, assim, dá uma grande porcentagem de divórcios, porque a família começa a viver uma situação totalmente diferente, né? Uma situação muito pesada. Então, assim, o casal não tem mais aquela comunicação, né? Até eu lembro que há uns 4 anos atrás eu decidi sair uma vez à noite com o Davi. Aí eu pedi, né? Tem a Bianca que ficou com o Arthur, para mim, todos esses anos, uma vez por semana. E aí a gente falei, nós vamos sair, só que a gente não vai falar de autismo, não vai falar dos meninos, nós vamos sair para nós dois. Nós chegamos na mesa, no restaurante, tal, tudo alegrinho, a gente não tinha assunto. E aí a gente viu que precisava resgatar muita coisa, né? Então é muito importante as famílias, só que para a família chegar nisso, ela precisa de uma rede de apoio, né? Precisa, talvez, de alguém que enxergue isso. O que os amigos podem fazer? O que a família pode fazer? Gente, pelo menos uma vez por mês ou uma vez por ano.
pode ficar com seu filho, não precisa ter medo de ficar com os nossos filhos. Se ele der uma crise, o máximo que você vai ganhar é um tapa, mais nada. Não vai machucar ninguém, né? Então, assim, fica com aquela criança pelo menos uma vez por ano, uma vez por mês, para que a família possa sair, né? Os irmãos são outra parte esquecida da relação, né? Os irmãos sofrem muito, eles têm que amadurecer muito rápido. Isso aí você pode falar também, né, Beatriz, do Gustavo. É muito importante mesmo, porque realmente a gente muitas vezes está socorrendo e esquece de socorrer a gente próprio e os outros irmãos, né? E, de uma certa forma, nem sempre a gente tem essa capacidade de poder se organizar e fazer com que a gente tenha olhos para os outros também, né? Então, de vez em quando, já aconteceu comigo, Gustavo, muito poucas vezes, mas aconteceu da gente poder viajar e a gente estar sozinho, a gente não ir, não levar o Guilherme, mas foram poucas ocasiões, porque hoje, eu digo assim, na minha família aqui hoje, a gente fez por uma opção até de estar com os pais, meus pais, que estão com mais de 90 anos, eles estão aqui junto com a gente, e antes, os meus pais, eles participavam muito com os meus filhos, então existia essa possibilidade de ter um pouquinho mais de espaço, mas muitas vezes a gente também não tem, a gente pode ter o espaço e não ter a cabeça, né, Paula? Então, realmente... Senta aqui. Que a gente precisa também, assim, só que tudo envolve custos, né? Envolve políticas públicas, né? A gente precisa dentro da APAAF ou dentro de qualquer outra associação, precisa de psicólogos para ajudar os pais, né? A gente socorre tantas crianças e depois a gente precisa também de saúde mental para enfrentar tudo que vai passar, né? Todas as crises, todos os problemas na escola. Então, assim, realmente precisa de uma rede de apoio, né? Não só da família, como também da sociedade, né? Que a gente precisa realmente disso. Ô, Paula, vamos falar um pouco das terapias, das tuas experiências, eu vou falar um pouco das minhas experiências. Inclusive, esses dias, eu até fiquei surpresa, porque o Marcos Petri, ele teve aqui em Franca, uma ocasião, e a Arlete e Orlando, que são os pais dele, eu escutei uma live, eles comentando a respeito de todo o desenvolvimento do Marcos, né, que ele nasceu super pequenininho, teve vários problemas, e na ocasião eles fizeram a reorganização neurológica, que eu acabei fazendo com o Guilherme por 8 anos, e a gente tinha um trabalho de 8 horas diária, e depois teve outra ocasião que eu passei a ter a reorganização neurofuncional, que eu acabei fazendo mais 4 anos da vida do Guilherme, continuamente, a gente fazia 4 horas de trabalho. O Guilherme começou a frequentar a PAI em 98, e começou 2 vezes por semana, depois frequentava. Hoje a PAI, aqui de Franca, ela tem o núcleo, né, dos autistas, né, também, e o SER, né, que dá o apoio. E, enfim, vamos falar um pouquinho disso. Eu contei um pouquinho, muito rápido, a minha vida com o Guilherme, mas você hoje tem um potencial muito maior para estar contando, porque em 2014, quando eu encontrei com você num evento que nós estávamos participando do Dia da Conscientização do Autismo, numa das escolas que o Arthur frequentava, você comentou a respeito da análise do comportamento. Eu falei, não, é isso daí que precisa para os nossos filhos, porque até então eu não tinha tido esse convívio. E foi a partir de então que eu fui fazer uma formação para me poder ter o conhecimento e para poder estar me valendo da análise do comportamento, né? Mas fala um pouquinho seu, porque na verdade o teu foi bem mais... você já envolveu a parte de estimulação sensorial, você fez o Denver, né? Fala um pouquinho da tua experiência. Então, Beatriz, o que nós temos hoje, a gente ouve falar assim, quando tem, eu costumo dar esse exemplo, né? Quando tem o deficiente, deficiente auditivo, existe Libras, todo mundo lembra de Libras, né? Hoje em dia, quando se falar em autismo, a gente tem que lembrar de ABA, análise do comportamento. O que é essa terapia? Essa terapia, ela olha quais são as lacunas. Lembra lá no começo que a gente falou que autismo é lacuna no desenvolvimento? É coisas que estão faltando?
Então, essa terapia, ela olha essa lacuna, porque faz um programa individual, que cada criança é uma lacuna diferente, né? Então, ele faz uma análise, né? Estou explicando a grosso modo aqui, né? Ele faz uma análise, descobre quais são as lacunas que aquela criança tem. Por exemplo, ela não olha, ela não senta por 5 minutos. Então, daí faz um programa, né, específico de 2 horas ou até 4 horas por dia para aquela criança aprender. Então, o Arthur, ele parou de comer cocô quando ele começou a fazer a aba, com 8 anos, né? Só que quando a gente descobriu o aba, né, assim, eu já sabia que existia, mas era muito caro, né? E quando a gente descobriu lá em São Paulo, era R$ 400 a hora do psicólogo para ele vir aqui. E aí a gente ficou sabendo da Suelen, lá em Montes Claros, né? Numa pós que eu estava fazendo em Uberlândia, uma mãe, a Carline, me falou da Suelen. E a gente conversou com ela. Eu fui para Montes Claros, fiquei uma semana lá, em Montes Claros com o Arthur. E ela foi me ensinando aba, né? Só que assim, o que eu ia aprender numa semana, eu ia aplicar, daí 6 meses eu ia ter que fazer de novo. E foi muito intenso. E numa semana eu fiquei lá em Montes Claros com o Arthur, nós fomos de avião, um lugar longe, e ela ficou uma semana ensinando ele. Ele não tinha habilidade nenhuma, por exemplo, ele não sabia apontar. E naquela semana ele aprendeu a apontar. E uma coisa assim que me assim, marcou demais, é porque eu sempre, quando ele gosta muito de salgado, eu dava sempre enroladinho de salsicha para ele gostava. Quando ele aprendeu a apontar, naquela semana, a gente chegou no aeroporto para vir embora, eu olhei assim para a vitrine do salgado e falei, Arthur, aponta o que você quer, que é o que eu tinha aprendido e ele também. Eu tinha aprendido a pedir e ele tinha aprendido a apontar. Ele apontou a coxinha. Quando eu dei a coxinha para ele engoliu ela quase inteira. Porque ele tinha vontade de comer coxinha, mas ele não tinha acesso, né? Então, o aba é isso. Ele ensina a criança. Não vai ensinar ela a falar, mas pode ensinar ela a apontar no autismo grave. Ou mesmo pode ensinar a falar uma criança que tem um autismo mais moderado. Então, é muito importante. Hoje em dia, eu falo para os pais, o que é cientificamente correto? É evidência, né? Porque eu já fiz vários outros tipos de tratamento, de 8 horas por dia, igual você fez. Tive uma equipe de voluntários que me ajudou muito. Ajudou várias coisas, né? O Arthur ficou mais sociável. Tudo contribui, né? Não vamos falar mal, mas tudo contribui. Mas o que vai tocar direto, assim como o Libras toca direto no deficiente auditivo? É fazer a análise do comportamento daquela criança o mais cedo possível, né? Então, seria o aba, a integração sensorial. Hoje em dia, a gente já tem profissionais aqui em Franca, tem a Franciele, a Thaisa e várias outras que fazem integração sensorial, né? Que tem o protocolo lá e faz. Na nossa época, a Fran estava indo com a gente lá nos congressos lá em São Paulo e ela era estudante ainda estava procurando uma faculdade e hoje ela é mestra, né? Então, assim, pouquíssimas no Brasil e nós estamos aqui em Franca. Só que o que a gente precisa? Para a rede pública também. Né? A gente precisa desses profissionais na rede pública, porque nem todo mundo vai ter acesso. Então, o ABA, né? As terapias seriam o ABA, a integração sensorial, o PECS, com a parte de fonologia, né? Aqui em Franca a gente tem a Duda lá no SER e tem vários outros profissionais também, né? No ABA a gente tem aqui, a gente pode falar a Mariana, a Maiara, o Felipe, né? A Ana Cristina, tem muitos profissionais, a Laura, né? Tem muitos profissionais que tem, desculpa porque eu não lembrei agora, mas que tem especialização, só que na rede pública a gente não tem. Então, assim, para quem, né? Para que serve a associação? A associação é para isso, é para chegar nesse filho também, né, Beatriz? É muito importante. Sem dúvida. Hoje, 2 vezes por semana, depois eu vou deixar lá o link lá da PAF, a Mariana, ela faz a parte com os pais, né, dando a análise do comportamento, explicando, e é uma formação mesmo que ela faz para os pais poderem ter o conhecimento do que é o ABA,
como funciona, e tem 2 vezes por semana. E uma das coisas aqui, Paula, que a gente falando da PAF, eu falo até para o Arley, ele é o Ribeirão Pretano, que veio para Franca. Quando nós estávamos tentando fazer uma associação aqui em Franca, ele, com a segunda reunião que ele teve, ele já fez toda essa estrutura, né, que seria quem seria o presidente, o vice, já formou e já começou a acontecer aqui em Franca um novo olhar para os autistas, né? Olha, Hoje, eu o falo Arley assim que Virão, ele realmente está de parabéns pela iniciativa, porque ele é uma pessoa que ele está conseguindo fazer com o filho dele aquilo que é necessário. Mas é o que você acabou de falar. Quantos pais precisam, gostariam e não têm essa possibilidade de poder ter um atendimento adequado? E eu acho que hoje, mais do que nunca, não só pela época que nós estamos aqui, vivenciando de quarentena, essa pandemia e tudo mais, mas esse empoderamento dos pais é super necessário, deles saberem como lidar com os filhos, porque realmente é nessa hora da casa mesmo, cada espaço da casa, a criança ela tem que ter, a criança, o adolescente, o adulto, ele tem que saber como se portar, como agir, né, nos espaços, tanto de casa quanto fora de casa, e é isso daí. Os pais têm que saber como lidar com os filhos realmente. Não é eu mesmo? falo assim, quando a gente estava desistindo, jogando a toalha já, né, Beatriz, que a gente passou 1 ano e meio indo na defensoria toda semana, fazendo audiência, né, tinha até audiência com o prefeito, indo atrás, e aí a gente não deu certo, né, o que a gente conseguiu foi só uma capacitação para o pessoal da APAE, do SER, que já foi válido, mas não era aquilo que a gente queria, né, a gente queria uma A gente queria associação. capacitação Então, e, e, quando eu joguei a toalha, assim, querendo jogar a toalha, apareceu o Arlen, a Regiane, a Mirelle, a Juliana, né? E assim, a a Daniela, Dani, e era assim, e socorreram. Então eu falo que realmente foi uma provisão divina, né? Isso, porque eu e você, a gente já estava um pouco cansada de ter sofrido tanto, eu, você e a Luciana, né? Nós três fomos, a Luciana, nós três toda semana, né, na defensoria, e nós ganhamos ali uma gastrite violenta, mas valeu, né? Assim. sem Então é dúvida. muito importante, né, que a Eu PAF acho hoje que faz, né? os pais E saberem um pouquinho, nós temos vários assuntos aqui que a gente gostaria de estar abordando, mas da parte hoje, vamos falar da adolescência, que você está é uma situação mais nova na tua vida, né? Você quer falar um pouquinho a respeito de como você está lidando, quais são os desafios dessa fase na tua vida aí? Porque aqui já passou, já está com 31 anos, e realmente as experiências elas foram tranquilas e nem sempre o que acaba acontecendo. Mas você se lembra quando uma vez você me perguntou, eu até falei várias coisas para você e que valeu para essa fase adulta do Arthur, né? Dessa fase que ele está foi. passando. Eu procurei você porque eu falei, Beatriz, eu não sei o que eu vou fazer, porque o Arthur descobriu que o pipi fica duro. E agora ele mexe e ele abre e ele mostra para qualquer lugar, em qualquer lugar. Porque eles não têm filtro social, né, Beatriz? Ainda mais o Sem autismo dúvida. grave. E aí eu lembro que você me falou, Paulo, a única coisa assim que eu sei que você tem que fazer é ensinar ele a fazer no ambiente correto, né? Então, assim, foi muito difícil aquilo ali, de ter que ensinar ele aonde que mexe, que não pode mexer perto das pessoas, né? Então, por quê? Uma criança que entende, ela tem vergonha, ela tem filtro social, né? Uma criança típica. A criança com autismo, não. Porque eu falo assim, nós somos considerados normais e eles são considerados naturais nesse aspecto, né? Não que eles tenham um libido maior que o do outro, mas é porque eles não têm esse filtro. Por exemplo, um dia uma moça chegou e abaixou para cumprimentar eu e o Davi, e na hora que ela abaixou, o seio dela ficou à mostra, né? Assim, a mostra assim, junto, e ele foi e enfiou a mão no seio. E aí a gente quase morreu de vergonha. Ainda bem que era uma amiga, né? E ela falou, não, que é isso, não tem problema. Tudo que o menino queria fazer. Qualquer menino normal, né?
mas ele não tem filtro, né? Então, assim, são dificuldades que a gente passa, que a gente precisa de instrução. E o que que acontece? A análise do comportamento, a Mariana, lá na PAF, faz um trabalho voluntário ajudando os pais nesse sentido também. Explicando o que que é que eles têm que fazer, como que vai ensinar uma criança autista e a É família a importante do modelo, né? De estar com o isso, a pai. lidar com essas situações, né? Então, até o ano passado, olha, o Arthur ele faz natação faz uns 6 anos já que ele faz natação. E ele foi crescendo, né? E aí ele não tinha jeito mais de eu usar o banheiro, porque lá na natação que ele ia, na academia que ele vai, não tinha banheiro para deficiente. E o Davi não podia levar ele nos dias de natação, e eu que tinha de levar. Isso no ano passado, você imagina, não está muito longe, né? E eu cheguei até a tirar ele da natação e colocar em outra, porque eu tinha aquela dificuldade de trocar de roupa perto das crianças, perto das meninas, porque lá tinha um banheiro para criança e um banheiro para adulto. Banheiro feminino, a mulherada não queria que eu entrasse com o Arthur. No banheiro de criança, eu mesmo tinha um filtro de saber que o Arthur não podia ficar ali. E aí eu conversei com os donos, pedi várias vezes que eles fizessem pelo menos uma repartição lá no banheiro. Não queria nem um banheiro, não estava pedindo um banheiro para deficiente, eu estava pedindo um lugar que pudesse trocar o Arthur, que ele pudesse fazer xixi quando acabasse a natação. E quando eu mudei de natação, eu tive que voltar, porque o Arthur só gosta de nadar com a tia Suzy, é apaixonado na tia Suzy, sempre nadou com ela. E aí eu tinha essas escolhas para fazer, né? E aí cheguei e pedi várias vezes e eles não me atenderam. Aí um dia, eu conversando com a Fernanda, que levou o Arthur para mim na natação, e aí ela chegou no carro e ela falou, mãe, a mulher falou para mim, será que você não acha que ele está meio grande para entrar aqui? Aí eu falei, gente, aí foi uma gota d'água. Aí liguei para o dono e falei, olha, amanhã já vai estar no Facebook, no Instagram, e fiz uma ameaça assim, né? E eu sou barraqueira e vai dar meu. E aí ele assustou um pouco, mas eu falei, não é por aí, não adianta, né? Tem que ir no lugar certo. O autismo ensina a gente a lutar. Aí fui na prefeitura de manhã, fui lá na prefeitura, eu falei, vem fazer uma denúncia, e eles falaram assim, mas você quer fazer a denúncia anônima? Eu falei, não, eu quero pôr meu nome, meu CPF, porque é uma coisa que precisa. Aí ele me ligou, o dono, falou assim, mas você quer um banheiro só pro Arthur? Você não acha que é muito? Eu falei, não é só pro Arthur. É uma lei, é banheiro para deficiente. Qualquer lugar, igreja, qualquer lugar tem banheiro para deficiente. Aí ele falou assim, nós vamos ver o que nós vamos arrumar. Eu falei, não, você pode ver com o fiscal quando ele for aí, que eu já fiz a denúncia. Aí foi, agora nós estamos no banheiro, bonitinho lá, e o Arthur toma banho no banheiro, sossegado, e vai servir para outros também, que ficar grande, né? E vai precisar de um banheiro separado. Então são coisas que a gente passa, né? Que os pais mais novos talvez não vão precisar passar por tudo isso. Mas a gente tem que trilhar um caminho aí meio problemático, né? Sem dúvida. E nunca para, né, Paula? Isso daí, a gente for ver o cinema, a gente tem feito até o cinema adaptado aqui em Franca para poder fazer as sessões, não agora, mas anteriormente, a Ju sempre participando aí ativamente para fazer as sessões, para que as luzes ficam um pouco claras e se as crianças correrem não tem problema, com som mais baixo, enfim, uma adaptação realmente e que é necessário. Inclusive, nós vamos estar com vários projetos aí de fazer outras atitudes, que depois a gente vai aos poucos falando, né? Mas para garantir essa interação, essa socialização, que não é só dos nossos filhos, é dos pais também, né? De poder ter os espaços de uma forma mais harmoniosa. É uma conquista realmente a gente fazer aqui na cidade, e eu acho que é no Brasil todo, é no mundo todo, né? Para essas pessoas que precisam de ter voz através da gente, né, Paula? Não tem outro jeito. Exatamente, né, Beatriz? Porque não vai existir um shopping
especializado, uma escola especializada. Nossos filhos ele tem que ser incluído em todos os lugares, né? Em todos os lugares mesmo. Por exemplo, eu sou testemunha de Jeová, então lá no Salão do Reino, onde eu frequento, os irmãos ali, eles já sabem lidar com o Arthur, né? Porque eles já conhecem, já são informados. Então, o meu lugar é sempre marcado, tem uma pessoa que já deixa os 4 lugares reservados, no lugar certinho, porque quando a gente vai de uma reunião para outra, se a gente sentar num lugar diferente, ele já fica irritado, né? E ele não quer ficar. Então, ali ele senta no lugar que já é reservado para nós. Se ele faz barulho ou grita, todo mundo já está acostumado, né? Já é um lugar que já todo mundo já socializou com ele. Então, o que a gente tem que fazer é abrir caminhos. Mas foi assim sempre? Não. Quando eu vi que a gente chegava e eles cumprimentavam eu, a Fernanda, e às vezes o Arthur, eu falei, não, foi errado, né, o Arthur. Então eu fiz um papelzinho, distribuí para todo mundo, falei, olha, eu sou o Arthur, tenho dificuldade de comunicação, abaixo, conversa comigo, me cumprimenta, distribuí para todo mundo. Então, assim, a gente às vezes tem que abrir o caminho, né? E aí foi simples. Era tudo que precisava, era de informação, de como abaixar e cumprimentar o Arthur. Né? Era só isso que precisava. E aí deu certo. Então, por exemplo, esses dias eu vi a Marília e a Daniela, que elas fizeram na igreja, como que chama que as crianças vão na igreja católica, como que chama? A parte não é a primeira Eucaristia, catequese. Isso, elas fizeram uma especial, né, para os meninos delas. Então, assim, são coisas que em todos os lugares que a gente vai, a gente tem que se adequar. Né? Uhum. E na escola, né, a escola é um outro campo muito importante, né, só que se a gente for falar da escola, né, Beatriz, vai demorar. Não, e inclusive aqui já vai ficar um convite para a Paula, semana que vem a gente poder estar conversando com ela, porque ela tem um projeto bem amplo e não foi de agora, isso daí tem sido a vida dela. Você acabou se tornando pedagoga por causa do Arthur, né, Paula? Foi. E o trabalho que você vem desenvolvendo, o trabalho que você vem desenvolvendo não é de hoje, foi a vida toda. E, inclusive, é um exemplo super grande. E nós vamos marcar para terça-feira. Eu fiquei meio que na contramão para me poder fazer a leitura das meninas. Aqui, a escrita ficou tudo embaixo, eu não consegui ler. Mas a próxima a gente não vai ficar de lado nem de cabeça para baixo, né, Paula? A gente vai ficar em cima. Mas nós vamos estar convidando e eu quero que vocês interajam no que se refere à parte de temas que seriam importantes, porque se a Paula topar na terça-feira, nesse mesmo horário, a gente vai estar só falando de escola. E tem muita coisa, muito conteúdo que ela tem para poder estar passando. E vocês vão estar perguntando com antecedência, quem me conhece, quem não conhece, pode deixar lá na própria PAF, eu vou deixar o endereço e os contatos, tudo, para poder a gente estar se falando e recebendo essas perguntas também. Ô, Paula, o que você quer fazer de consideração aí, por causa do tempo? Agora, sim, é muito importante que a gente agora, né, que os nossos filhos são adolescentes, tentar arrumar um jeito para eles trabalharem, né? Eu estou tentando com o Arthur já introduzindo algum tipo de trabalho, como, por exemplo, alimentar as galinhas, o porco, o cavalo, todos os dias. Isso talvez demore um ano para ele aprender, né? Mas é uma coisa assim, trabalhos, porque nossos filhos precisam trabalhar, né? Eles não são autistas leves, que vão ser incluídos assim, no mercado de trabalho com facilidade. Então, nós precisamos de projetos para isso, né? E, assim, para resumir tudo que a gente conversou hoje, o que eu acho mais importante de deixar de informação é o diagnóstico precoce, que é muito importante, que as famílias fiquem atentas ao desenvolvimento das crianças, que procurem, né, o tratamento correto. Existe tratamento hoje para essas crianças e elas podem se beneficiar muito, e a família também vai se beneficiar muito. Então, eu acho que é isso, né? E as experiências que a gente falou aqui, né,
parece que algumas coisas são pesadas, mas para que os outros conscientizem do que as famílias passam e como essas famílias podem ser ajudadas, né? Sem dúvida. Uma das coisas que eu gosto de colocar, eu acho que assim, a gente não pode ficar tendo foco na deficiência. Oi, ô linda, Fernanda, coisa mais linda. Tá uma boneca maravilhosa. Obrigada. Ai, que joia. Viu, Paula? E acho que assim, uma mensagem para todo mundo, realmente a gente não ter o foco na limitação, a gente saber que a gente está ali lidando com um ser que precisa de nós e que se a gente não for fazer por eles, com certeza não vai ter quem faça, entendeu? E uma das coisas que eu coloco sempre é para os pais insistir, persistir, não desistir dos filhos, nunca. Porque a gente tem essa força e eu acho que tem um Deus maior que nos dá essa força sempre, constantemente. Paula, ó, eu vou estar terminando para a gente não cair. E a gente vai deixar gravado. E eu aguardo você semana que vem, viu? Tá bom, Um grande abraço, super obrigada. obrigada. Tchau. E obrigada por todos que nos assistiram, viu? Eu vi algumas pessoas passou rapidinho. Beijão, Laís. A Laís está lá nos Estados Unidos, né, na gente. É isso daí. Um beijo grande. Brigadão.